Quando fala da palavra de Deus, é muita responsabilidade. Quando fala do reino do céu, parece que a responsabilidade dobra, parece que a responsabilidade aumenta. E desde casa que eu estava tremendo, eu digo, meu Deus, me segura. Glória a Jesus. Porque o Senhor quer falar através da mensagem, da palavra dele nesta noite de hoje, como eu, como você tem que se comportar para adentrar o reino do céu. Essa palavra é para mim, para você que muitas das vezes se pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer, Pai? Será que o Senhor está se agradando, Senhor, com a minha vida, com aquilo que eu faço, da forma que eu estou vivendo? Será, papai, que dessa forma eu vou ouvir a trombeta soar e o Senhor falar, vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança? Será, papai, em nome de Jesus? Porque eu não brinco de ser cristão na tua presença, Senhor. Meu Deus, naquele grande dia, Pai, eu não quero ficar aqui nesta terra para a tribulação, não. Eu quero subir contigo. Aí Deus toca no meu coração e fala assim, meu filho, fala para a minha amada igreja da forma que tem que ser feito para adentrar no meu reino. Não é de qualquer maneira, não. De qualquer jeito também não. Quando Deus bradou no meu coração com essa passagem com Jesus, primeiramente é para mim, Jeová. Primeiro eu, converte primeiro a mim e depois os amados irmãos. Meu Deus, Jesus, Espírito Santo, quando Deus bradou na terra dentro do meu coração, eu disse, Pai, eu comecei foi a tremer, Pai, porque a tua palavra, Senhor, não é brincadeira. Muitos estão brincando de pregar, muitos estão brincando de louvar, de evangelizar. Meu Jesus, eu já começo a dizer assim, ó, quem entrará no reino do céu? Eita, glória a Deus. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, 22 e 23. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. 21 a seguir. Oh, glória. Aleluia, meu Deus. Espírito Santo, tem sobre o título, quem entrará no reino dos céus? Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo, Deus eterno e fiel, Deus justo e poderoso. Continua, Pai, em nome de Jesus, tomando total primazia de tudo que vai ser apregoado neste lugar, porque se eu saísse daqui agora, eu já ia sair cheio e regozijado, porque eu já ouvi Deus falar de diversas maneiras, através do louvor, das oportunidades ao qual foi dada aqui na frente. A nossa irmã, Deus usou tremendamente, o irmão Romulo também, tremendamente, cada vez mais Deus falando através dos seus servos, dos seus profetas. Eita Jesus, os mais demais irmãos que não foi diferente, Deus falou, e eu só ali contemplando. Digo, eita Jeová, verdadeiramente aquele que será ligado na terra é ligado no céu. Aquele que entrou aqui ligado já recebeu a sua parte, mas Deus ele quer continuar falando nesta noite. E eu vou estar lendo para ganhar tempo. O horário não nos espera. A mensagem é muito grande. Desde já, eu já quero deixar para todos que mensagem é essa. É uma mensagem que está em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Pois eu só vou ler aqui o capítulo 7, versos 21, a qual foi mencionado, capítulo 7, versículo de número 21 a seguir. Mas se não der tempo eu fazer menção de toda a palavra, medite em casa. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo para ganhar tempo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios?
e em teu nome não fizemos muitos prodígios, então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Amém? Só até aí. Poder assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Creio eu que essa mensagem é uma mensagem muito conhecida no meio do povo de Deus. Aonde Jesus ali ele está instruindo principalmente os seus discípulos. A mensagem foi no meio de uma multidão, mas ele chamou para perto de si os seus discípulos. Não queira ser tão somente crente, não queira ser discípulo de Cristo Jesus. Não queira ser chamado, mas queira ser escolhido por Deus. E ali Jesus começa a falar naquele grande dia, nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Em Mateus 16, versos 24, diz assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois bem, muitos estão seguindo a Jesus, mas estão esquecendo a parte da renúncia. Eu já quero dizer que o cajado de Jeová não é para dispersar as ovelhas, e sim para ajuntar as ovelhas. A tua vara e o teu cajado, Pai, me consola. Aleluia. E ali, quando o Senhor falava comigo nessa passagem, nessa palavra, o Senhor dizia: fala para o meu filho, fala para a amada igreja, porque muitos estão dizendo: eu vou subir da forma que eu estou. Deus está dizendo: não, é necessário se limpar ainda um pouco mais. Muitos estão dizendo assim: Jeová, será que eu estou preparado, Pai? Se o arrebatamento for daqui a algumas horas, será que eu vou subir contigo, Senhor? Será baço e bandai que eu estou pronto, Pai? E o Senhor diz: se prepara um pouco mais, se prepara um pouco mais. Aí na ousadia do Espírito ele derrama uma passagem bíblica. Que passagem é essa? Em Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir. Glória. Jesus ele chama a multidão. No meio da multidão ele chama os discípulos, sobe em um monte e diz: vem aqui comigo, ouça essa palavra. Eu vou ensinar agora, porque nem todavia eu vou estar no meio de vós. Quando eu me retirar, vai ter que se lembrar da passagem, da palavra a qual eu vou citar. Glória a Deus. Glória. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Em outra tradução: bem-aventurado os humildes. Os exaltados Senhor abate, mas os humildes serão exaltados não pelo homem, mas exaltado por Deus. Glória. Muitas das vezes você diz assim: pai, eu não sei orar, como é que eu orava? O Senhor me chama desse negócio de ciclo de oração. Pai, eu não sei louvar, o Senhor me chama para fazer louvores. Eu não sei pregar, o Senhor me chama para pregoar a tua palavra, Senhor. E Deus está dizendo assim: eu quero os humildes, eu quero os pequenos, eu quero os que não são, filho, para confundir aqueles que acham que são. Glória. Quando Jesus ele olhou do alto céu, ele queria um rei para o povo de Israel. Ele pegou aquele que ninguém dava nada, aquele que estava de trás das malhadas, para fazer rei. Glória. Glória a Deus, aleluia. Ele contemplou o coração de Davi.
Davi, perante o gigante, ele disse: você pode vir com laço, pode vir com lança, porventura, todavia, eu de encontro a ti em nome do Deus vivo. E bastou para aquele gigante cair por terra, assim também na tua vida, reclamando o sangue de Jesus. Ele quer os humildes, os pequenininhos, que ninguém dá nada. Gideão, na presença de Deus, ele temeu, ele fez a primeira prova, ele fez a segunda prova. Gideão disse: ai, Senhor, eu sou o menor da tribo, eu sou o menor, Senhor, e o Senhor chama a mim. Vai, ainda leva alguns contigo. Agora diz assim, ó: diga aos covardes que voltem. Glória a Deus, aleluia. Não pode ter covardia na presença do Pai, não. Ele conta comigo e conta com você. Ser humilde é uma coisa, ser covarde é outra. Aleluia. Jeová queria um para fazer governador. Ele pegou José, um dos menores dos seus irmãos. Para quê? Para se fazer cumprir as promessas dele, para cumprir na terra e cumprir no céu. Ele vai levar aqueles que se faz como os humildes. Já foi falado nessa noite, em Mateus 18, versículo 1 a seguir, se reuniu perto do mestre, seus discípulos começaram a dizer: Pai, quem é o maior no reino do céu? Quem vai entrar no reino do céu? O Senhor olha para o lado, olha para o outro, com toda a sabedoria divina, pega uma criança e bota no colo e diz: Rabaço, aquele que se não te fizer com essa criança não poderá entrar no reino. Raço e bandai. Meu Deus, é os humildes, é os humildes que vai adentrar, é os humildes. Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar para o homem? Não. Chorar para Deus. Quando Ana, ela compreendeu e entendeu que ela tinha que chorar para Deus e não para o homem, a história de Ana mudou. Aquela humilhação a qual que ela passava mudou, porque ela começou a clamar. Aquele que pode resolver. Não chore por seu irmão, não. Embora o apóstolo Paulo diz o que? Chorar com os que choram e se alegrar com o que se alegra. Mas o bom, igreja, é adentrar a porta do nosso quarto, fechar a porta e se humilhar para Deus. Glória a Deus, aleluia. O bom é adentrar a porta do quarto, fechar a porta e diz: Pai, aqui o irmão não pode ver, não. O pastor também não. Aqui é eu e o Senhor. Glória. Ele fala assim: clamas a mim, eu respondeste-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Quando Ana, ela começou a clamar para Deus de tal forma que não saía a palavra, só humilhação. O choro, ele foi triste, sim, ao ponto do homem pensar que ela estava embriagada. Muitos olham, viu você cabisbaixo, mas não sabe a luta, a peleja, qual você está passando. Mas eu digo assim: continua orando, continua buscando, que o Senhor há de responder com fogo. Porque quando o Senhor abriu novamente a madre de Ana, todos teve que ver o milagre. O que me chama a atenção nessa passagem é que o mesmo Deus que fecha a porta é o mesmo Deus que abre a porta. Oh, glória! O mesmo Deus que cerrou a madre foi o mesmo Deus que abriu. A porta que Deus fecha ninguém abre, mas aquele abre também ninguém fecha. A porta que ele abriu, o homem não pode fechar. Pode até tentar, mas não fecha. Oh, glória! Vamos continuar? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, glória!
Que terra é essa, igreja? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Será que terra é essa? Ô, glória, irmão, tá ligado? É a nova Jerusalém que vai descer do céu. Agora tem que ser manso e humilde. Os mansos, só os mansos que vão herdar a terra. Pedro estava com Jesus e não entendia essa passagem, pois quando Jesus ele foi ser preso, Pedro puxou ali, naquele momento, a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Se Pedro continuasse daquela forma a qual ele estava vivendo, ele não ia para o céu. Jesus instruiu ele na hora, disse: guarda a espada. Em outras palavras, ele está dizendo: a única espada que tem que ser apregoada, Pedro, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória! Nossa Deus! A única palavra, a única espada que tem que estar na minha e na tua mão todos os dias é a espada do Espírito Santo. Que espada é essa? É a palavra, porque a briga não é contra o sangue, a briga não é contra a carne, sim, contra os principados e as potestades. O próprio Jesus venceu Satanás lá em Mateus 4, lá no deserto, então somente com a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia! O que eu gosto quando eu leio a Bíblia Sagrada, que eu vejo Jesus ele fazendo na prática. Eita, Suibandai. Não é só teoria não, terra. Ele fala e ele faz. Quando ele fala: Pedro, guarda a espada, Pedro. Guarda, tem que ser manso, Pedro. Tem que ser manso e humilde. Se não for manso, não herdará, Pedro, o reino do céu. Eu não quero que nenhum dos meus se perca. Glória! Eita, Jeová poderoso, Ribaço e Bandai. É manso e humilde. É sabedoria não falar, meu Deus. Nos dá, Senhor, essa sabedoria. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Seja tardio a se irar. A ira do homem não opera na justiça de Deus. Se é tardio, é difícil, né? É visto o homem te dá uma palavra dura. Ai, Jesus, só dá vontade de devolver com outra palavra dura. Vem uma pedra, você tem que me dar outra pedra. Vem aquela ira. Muitas das vezes, igreja, eu tive que sair de perto, e voltar depois, sair de perto, respirar, dizer: Senhor, dá sabedoria, porque se eu responder na hora, eu sei que vai vir da minha carne. Em Romanos 8 diz assim: Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que vive não perante a carne, mas perante o Espírito. Glória! Nenhuma condenação há contra mim e contra você, se você estiver vivendo no Espírito. Eu digo: Pai, me converte, Senhor. Me ajuda a ter as tuas palavras. Eu quero 0 infinito de 0,1% da tua sabedoria para lidar com os homens na terra. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! Tem que ser mansa e humilde. Bom foi que deu tempo Pedro aprender. E ele foi impactado com a presença do Espírito Santo, o qual está na minha vida e está na tua vida, amém? Glória a Deus. Foi o Espírito Santo que ensinou a Pedro. Pedro ele não entendia. Foi necessário Jesus subir, o Espírito Santo descer, porque Jesus ele operava de fora para dentro. O Espírito Santo opera de dentro para fora. Quem crê, quem crê, quem crê que o Espírito Santo está fazendo mudança ali de ele que faz a mudança na minha e na tua vida. Ele não arabaço e bandai. Só o Espírito Santo que converte o homem do pecado. Eita, Jesus é forte. Glória a Deus! Para entrar no reino do céu não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Glória a Deus!
Uma vez eu perguntei a Deus, logo no início, na minha caminhada, Jeová, por que todos não vão herdar o reino, Senhor? A tua palavra diz, ó Pai, que o lago de fogo não foi feito para o homem, sim para Satanás e seus demônios. Eu começando a ler a Bíblia e indagando o Senhor. Ele dizia para mim, existe o inferno onde está Satanás, mas ele não vai permanecer lá no reino onde ele se encontra, não. Ainda que as almas vá para lá, mas esse não é o juízo final. O juízo vai ele e os adébitos dele para o fogo. Eita, eu comecei a clamar pelas almas, dizendo, Pai, por que tu não vai para o reino do céu, Senhor? Ele diz assim, filho, o anjo de luz, quando me adorava, sem pecado algum, levou até essa parte dos anjos. Imagine se subir algum dos terrenos, eu e você, da forma que nós estamos, a gente vai contaminar o céu inteiro. É por isso que é necessário o Senhor me limpar, te limpar. É por isso que é necessário Ele limpar cada vez mais, cada vez mais. E ali eu comecei a entender que para adentrar esse reino não é brincadeira. Ele já começou na palavra dizendo o quê? Muitos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, não herdará o reino do céu. Sim, aqueles que falam a vontade de Deus. Eita, Pai, que vontade é essa? Eu continuo falando a vontade do Pai aqui nesta noite. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque herdarão, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, seja justo para com seu irmão. Seja justo. Só então você vai conseguir adentrar esse reino do céu, praticando a justiça. A justiça do homem pode até ser falha, mas a de Deus não. Ele no tempo certo, na hora certa, Ele opera. É buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja justo, seja justo. Não ligue se alguma pessoa do seu lado, ou talvez da sua família, da sua casa, ou no seu trabalho, não trabalhe com justiça. Seja justo você. O reino do céu é individual. Ah, mas aquele irmão não está sendo justo, não importa. Deus vai tratar com ele, Deus vai tratar com ela. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Seja misericordioso. Tenha misericórdia, porque naquele grande dia o Senhor vai ter misericórdia de você. Oh, glória! Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para ver Deus tem que estar limpo. Não pode ter ira, mágoa e nem rancor. Não pode ter ódio no coração, não. Só vai ver Deus. Se você procurar dentro da Bíblia toda, no Velho e no Novo Testamento, foram poucos que viram a Deus. É forte. Se limpe cada vez mais. A mensagem é o meu reino. Para você ver, igreja, quanto é difícil entrar no reino do céu. Quanto é difícil para ver a glória de Deus. Quanto é difícil ver a trombeta soar e o Senhor dizer, vinde bendito do meu Pai. E quem ficar na terra vai ficar para a grande tribulação. E talvez você não vai aguentar passar por essa tribulação. Se da forma que estão, muitos já estão se esfriando, imagine um dia da tribulação. Vamos se esforçar, igreja, para quando nós estamos a suar, meu Deus, a gente ir para o reino como foi louvado, louva aqui nesta noite. Vai haver festa no céu e vai ter onde zoando a igreja de Jesus.
vai subir glorificando. Eu creio. Você crê, igreja? Então é necessário se limpar cada vez mais. É necessário buscar cada vez mais a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora essa aqui é muito forte. É o 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Cadê os pacificadores aqui desta noite? Oh, glória. Que não se envolve com as contendas, igreja. Que vem, a fofoca vem, me disse, vem. E não, a gente não pode emprestar o nosso ouvido a Satanás, não. Só é você ficar calado, sem falar nada. E ouvir, já está semeando a contenda. Glória a Deus, aleluia. Uma vez uma pessoa me deu uma tapa sem mão. Como? Um colega, ele fez uma brincadeira com outro colega. Só tinha nós dois, nós três. Ele brincou com outro colega. E eu ri, só porque eu ri. Eu dei risada, ele falou, não, irmão, você não pode dar risada, não. Você não pode rir, não, irmão. Eu falei, por que, irmão? Não, porque você é cristão. É forte. E aquilo eu guardei para mim. E eu fui perguntar a Deus, irmão. Quando eu recebo algo que eu... Tem coisa que eu digo, pai, esse negócio estava certo, pai? Estava, meu filho. Se Rômulo abusar o irmão Daniel e a igreja não rir, a brincadeira acaba na mesma hora. Mas se alguns irmãos rir, continua. O bullying continua. E quanto mais o irmão Rômulo vê que as pessoas estão rindo, ele continua criando ira no irmão Daniel. Além daquele irmão me deu uma tapa, eu fui buscar a Deus e disse, ele está certo, meu filho. O crente não brinca de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Tem que vigiar. Até você só riu, já está pecando junto com ele. Eu vou tratar da mesma forma que eu vou tratar com ele. Ele abusou do outro irmão, não foi assim? Eu falei, foi. Você só riu, eu vou tratar da mesma forma como você tivesse abusado também. Ele é forte, Jeová. Então ele tem que vigiar, modo de falar, de pensar e de agir. Pelas palavras que saem da tua boca, será justificado. Mas também pelas palavras que saem da tua boca, será condenado. É necessário uma tremenda vigilância. A gente, quando é cristão, quer ir para o reino, igreja. Ele diz assim, Jeová, eu nunca toco primazia. Me ensina, Pai. As palavras, os gestos, tudo tem que estar dentro da santa vontade de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Tem que ser pacificador. Se eu tivesse a sabedoria de hoje e aquele irmão brincasse, dizer, essa brincadeira aí não tem graça. Brincar de perturbar o outro irmão, não. Essa brincadeira Deus não se agrada. Mas naquele momento eu não tive sabedoria e recebi a correção. Aleluia. Oh, glória. Mas vamos continuar. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da palavra. Muitos estão sofrendo perseguição por conta de si mesmo. Não é porque da palavra de Deus. Aí quando aí se levanta e diz, é porque eu estou fazendo a obra. Não. Os discípulos sofriam perseguição por amor da palavra, da vontade do Pai, da vontade de Deus. Ele dizia, se alegra, porque assim como foram perseguidos os antepassados, assim será com vocês, será comigo, será contigo. A palavra não mudou.
vai sofrer perseguição por amor da palavra de Deus. Meu Deus. Para terminar, igreja, os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Onde eu e você chegar, tem que ser sal, tem que ser luz. Onde eu e você chegar no meio das trevas, tem que brilhar. Meu Pai, que negócio é esse? Tem que ir oração e badai. Tem que ser testemunho de crente. Pedro tentou até fugir. Isso eu estou no meio dele, mas eu não sou como ele, não. A menina que viu o Pedro falou: sim, você fala como ele, anda como ele, se veste como ele. Você é um deles. Ei, os ímpios tem que olhar para mim e para você e ver a diferença. Há uma diferença dos que servem e dos que não servem. Tem que olhar para mim e para você. Hoje, igreja, está difícil você dar a paz do Senhor na rua. Você olha para o irmão, meu Deus, não é julgando não, igreja. Mas é porque está difícil mesmo nos últimos dias. Meu Jesus. Eu não vou muito a fundo não, Jeová. Como eu já falei no começo, a mensagem é muito grande. A mensagem está no capítulo 5 todo, mas versículo 6 todo e versículo 7 todo. Aquele que quiser ser limpo, aquele que quiser saber como é que vai adentrar no reino do céu, se enquadre nesses 3 capítulos. Vou logo dizendo que não é fácil. Toda vez que eu leio, eu medito nessa passagem, eu disse: tem que se limpar muito ainda, meu filho. Eu digo: eu vejo, Pai, então me limpa em nome de Jesus. Igreja, se você começar a meditar, você vai ver que a gente ainda está, não sei se nem ser no começo. É necessário pedir o Espírito Santo, porque sozinho ninguém vai conseguir. Só Ele vai nos ajudar a tirar todo o nosso eu, toda a rapina que se encontra dentro de mim e de você, para que naquele grande dia a gente esteja com o Pai. Eu vou logo dizer: no reino do céu, retomado a força, como já foi dito aqui nesta noite. Ele nunca prometeu coisa fácil para mim e para você. E no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci e vós também vencerá. Só quem recebe, levanta a mão, glorifica a Deus. Em nome de Jesus. Glória. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.